E aí pessoal do projeto Boina Vermelha, aqui quem fala é o Vilas para mais uma aula. E dessa vez a gente trouxe a prova do Colégio Militar, Colégio da Polícia Militar do Ceará. É a prova para entrar no sexto ano. E hoje a gente vai resolver nesta videoaula a parte de português dessa prova, certo? Então vamos começar, Aqui nessa primeira página diz assim, caderno de questões, processo seletivo do CMB MGF/PNCE, no Fortaleza, para o sexto ano do ensino fundamental. Que essa é a prova do ano passado, do dia 2 de dezembro de 2018, foi a data em que essa prova foi aplicada. E o horário da prova foi de 2 horas às 5 horas, ou seja, 3 horas de prova, 3 horas de prova. Aí, para essas 3 horas de prova, você tinha que fazer a prova e, além disso, completar o cartão de resposta. E aqui são as considerações, as regras que toda a prova possui, dizendo para não utilizar o celular, dizendo para preencher o caderno de questões e o cartão de resposta, para entregar ao fiscal, Bom, é sempre muito importante dar uma lida, quando eu estiver realizando a prova em si. Mas agora, como a gente só quer resolver a questão, mais por seria um vídeo de resolução, das questões, a gente vai pular logo para as questões, certo? Então aqui temos um rascunho, que deve ter redação, para a redação, e aqui para preencher o gabarito, Bom, e aqui, de fato, é onde de fato, começa a prova. Se preenche o nome, o número de inscrição, que você deve receber no momento que você fizer a inscrição para fazer a prova, data de nascimento, e aqui já temos a prova, Bom, então nessa aula vamos estar resolvendo a parte de português da prova do CPMC, de português, então vamos lá. Bom, a prova de português começa com um texto, o lobisomem, então vamos ler esse texto, sempre muito importante ler os textos, porque normalmente é nele que se encontra a resposta de muitas questões, visto que muitas questões, principalmente nos testes mais recentes, estão cobrando interpretação textual, Então vamos lá. O título do texto é O Lobisomem. Aí começa assim. Comentam que em Lambari, perto de Porto Martins, um casal teve um filho homem, depois de já ter 7 filhas mulheres. O menino estava predestinado a ser um lobisomem. Seus pais rezavam todas as noites para que esse destino não se cumprisse. Mas na noite em que fez 13 anos, ele saiu correndo até uma umburana, em frente de suas casas, em frente de sua casa, estrebuchou e virou lobisomem. Já estava pronto para percorrer 7 vilas, quando ouviu uma algazarra. Eram seus colegas de classe que estavam vindo para fazer-lhe uma festa de aniversário, de surpresa. Quando viram a fera, saíram em disparada, menos uma menina de nome Marisa, que, além de não acreditar em lobisomem, usava óculos por ser muito míope. Na correria, um colega derrubou seus óculos no chão. Sem enxergar direito, Marisa foi em frente, carregando o bolo de aniversário e uma faca para cortá-lo. O lobisomem avançou. Marisa, vendo sem nitidez um vulto que avançava sobre o bolo, cutucou-o com a faca, pensando que fosse um convidado guloso. Gritou: Sai pra lá e espera! Primeiro o aniversariante. Ao cutucar com a faca, feriu a pata do lobisomem, que começou a sangrar, e a fera, na mesma hora, transformou-se novamente no menino, que se apressou a cortar o bolo. Enquanto isso, a turma voltava para cantar o parabéns para você. O menino cresceu normal e nunca mais se transformou em lobisomem. Terminando o colégio, montou uma doceria chamada Ao Bolo do Lobo, que até hoje existe em Lambari. Marisa formou-se em História e tornou-se professora. Diz a seus estudantes que essa história de lobisomem é bobagem, que nunca viu nenhum. A propósito, gosta de citar o filósofo Hobbes, para quem o verdadeiro lobo do homem é o próprio homem. Bom, esse foi o texto, Aqui de onde foi retirado, transcrito de Os Inscritos Seres Fantásticos, Então vamos lá para as questões, Aqui diz que as questões de 1 a 4 referem-se ao texto acima e as questões em diante provavelmente não vão se referir ao texto, Então vamos lá. Questão 1 diz, de acordo com o texto, e como o enunciado é simples, a gente tem que recorrer às alternativas, Bom,
A transformação, item A, né? A transformação em lobisomem ocorre quando se completa 13 anos. Bom, aparentemente é isso que a questão quis dizer, né? É que o texto quis dizer, né? Porque ele diz aqui, ó, sempre quando vocês forem analisar um item para analisar se ele é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto, é sempre bom voltar ao texto e identificar o trecho que trata sobre essa afirmativa, né? Então, nesse caso, no item A, a transformação em lobisomem ocorre quando se completa 13 anos. E é o que está escrito no texto, né? Mas estava pronto para procurar. Diz aqui, né? Mas na noite em que fez 13 anos, ele saiu correndo até uma umburana em frente de sua casa, estebuchou e virou lobisomem. Ou seja, é isso, né? A transformação em lobisomem ocorre quando se completa 13 anos. Então, aparentemente, o item A está verdadeiro. Vamos analisar agora os outros itens, né? O primeiro aniversário do menino é o momento de transformação em lobisomem. Não, né? A gente viu que ele só foi se transformar em lobisomem quando ele fez 13 anos, né? Então o item B está falso. Rezar é garantia de proteção contra a predestinação. Isso não é verdade, né? Porque seus pais rezavam, mas mesmo assim, quando ele fez 13 anos, ele virou lobisomem. Então não tem garantia de nada, né? Item D diz: em toda noite de lua cheia, o menino se transformou em lobisomem. Em toda noite não, porque a história diz que depois que Marisa feriu ele, ele nunca mais virou lobisomem, né? Então não posso dizer que toda noite ele virou lobisomem. Na verdade, ele só virou lobisomem em uma noite, que foi na noite de aniversário de 13 anos. Então realmente, o item correto é o item A, né? Item A é o correto. E a gente marca o item A. Questão 2 diz: segundo o texto, o que ocasionou muita confusão no aniversário de 13 anos do menino foi Marisa ter ferido o lobisomem com a faca. Na verdade, não foi isso que gerou a confusão, né? Isso aí foi, na verdade, o que solucionou a confusão e que fez o menino voltar a ser menino, né? Deixar a transformação de lobisomem. No item B diz: o menino ter se transformado em lobisomem? Sim, foi essa a causa de toda a confusão para, para o aniversário de 13 anos do menino, né? Então, a princípio, o item B está correto. Vamos analisar agora o item C. O item C diz: um convidado terá avançado sobre o bolo? Não, não foi isso que ocasionou a confusão, né? Porque, na verdade, nenhum menino, nenhum convidado, assim, avançou sobre o bolo. Quem pensou que viu um convidado avançando sobre o bolo foi Marisa, né? Sendo que, na verdade, isso nem aconteceu direito, né? O item D diz um colega ter derrubado o óculos de Marisa. Isso também foi um fator que contribuiu para solucionar o problema, né? Que daí ela não viu que era um lobisomem e aí nem se importou muito, né? Nem se assustou. Então a gente conclui que de fato o item correto é o item B. Então a gente marca o item B. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 diz: abre aspas, carregando o bolo de aniversário em uma faca para cortá-lo. O termo lo refere-se ao. O termo lo, na verdade, é um pronome e a gente vai trabalhar nas próximas aulas, né? Mas por enquanto, eu acho que a gente consegue responder essa questão sem saber a classe gramatical da palavra lo, né? O termo lo. Porque a gente pode voltar ao contexto, né? Ele diz assim: carregando o bolo de aniversário e uma faca para cortá-lo. O que a gente vai cortar? A faca é para cortar quem? Para cortar o bolo, né? Então o lo refere-se ao termo bolo. Então a gente vem aqui e marca o item D, certo? Ok. Normalmente, quando existe a presença de um pronome lo, ele está se referindo a um termo já citado antes, né? Então, se a gente analisar só esse trecho, né, não temos nem a palavra colega, nem a palavra lobisomem, nem a palavra vulto. Eles poderiam ter sido citados anteriormente no texto, mas analisando somente esse trecho, a única palavra que está presente nesse trecho é o bolo, né? E é de fato ao que se refere esse pronome, né? O lo, para cortar o bolo. Então, realmente, item D. Vamos para a questão 4, que diz: todas as alternativas dadas estão de acordo com o texto, exceto uma. Assinale-a. Então, é para a gente assinalar a afirmativa incorreta, né? Então, vamos lá. O lobisomem pode ser desencarnado com um pequeno ferimento mais que sangue? Aparentemente foi isso que
fez o menino voltar a ser menino, né? Deixar de ser lobisomem e voltar a ser menino. Então tá coerente com o texto, né? Vamos analisar o item B agora. O lobisomem é o primeiro filho de um casal e depois dele nascem 7 mulheres. Bom, acho que não era isso, né? A gente leu no texto aqui que diz, ó. Contam que em Lambari, perto de Porto de Martins, um casal teve um filho, homem, depois de já ter 7 filhas mulheres. Ou seja, as 7 filhas mulheres vêm primeiro e depois vem o filho homem. Sendo que o item B diz, o lobisomem é o primeiro filho. Ele não é o primeiro, ele é o oitavo, né? Vem 7 mulheres e depois ele vem como homem. Então o item B está incorreto, né? Então aparentemente é o item B nossa resposta, mas vamos analisar os outros itens. A menina Marisa não enxergava direito e por isso não identificou o vulto como sendo o de lobisomem. Realmente foi isso, né? Até que um menino derrubou os óculos dela e aí ela não conseguiu identificar o lobisomem. Pensou que era só um vulto, né? E confundindo até com um convidado. Então aparentemente tem que ser correto, né? Item D, depois de desencantado, o menino nunca mais se transformou em lobisomem. E isso o texto diz pra gente, né? Ele diz que, ao cutucar com a faca, feriu a pá do lobisomem que começou a sagrar. E a fera, na mesma hora, transformou-se novamente em menino, que passou a cantar bolo. Enquanto isso, a turma voltada. O menino cresceu normal e nunca mais se transformou em lobisomem. Então, item D está correto, né? Então, realmente, o item falso, que está incoerente com o texto, é o item B, que é a nossa resposta, né? Visto que a questão 4 pede a afirmativa que está incorreta, né? A afirmativa que não está de acordo com o texto. Muito cuidado com essas palavras, né? Exceto, não está de acordo, falso, incorreto, certo? Passando agora para a questão 5, diz, indique a alternativa que contém a única palavra que não apresenta dígrafo. Agora já paramos a interpretação de texto e vamos para as perguntas gramaticais, né? Perguntas gramaticais. Dígrafo, o que é? Dígrafo são quando duas letras assumem a sonoridade, ou seja, possuem um fonema de apenas uma letra, né? Apresentam apenas um fonema. Então vamos analisar aqui. Palavra-chave. Chave apresenta dígrafo, né? O CH, que apresenta o dígrafo com som de X, né? Chave. Então, item A, na palavra-chave, apresenta um dígrafo. Exceto apresenta também um dígrafo, né? No XC, que é exceto. Então apresenta um som de S, né? E o filho também apresenta um dígrafo, porque o LH, né, o dígrafo de LH, é filho. Então apresenta apenas uma sonoridade, né? Apresenta apenas um fonema. Seguindo, então aparentemente o item A apresenta todas as palavras apresentam dígrafo, né? Então vamos para o item B. Guerra. Bom, guerra apresenta também dígrafo, né? O RR, com som de r, guerra, guerra. Então, também apresenta dígrafo. E seguindo, né? Aquilo. Aqui o dígrafo é o QU, né? Que é aquilo. Você consegue substituir o QU por apenas um fonema, né? O aquilo. Então, dígrafo em QU. E a terceira palavra é sossego, né? Então você tem SS com som de S. Então você tem duas letras apresentando apenas um fonema. Então, aparentemente, item B possui todas as palavras possuem dígrafo. Vamos para o item C. Carruagem. Bom, do mesmo jeito que guerra, carruagem também possui o dígrafo do RR, né? Carruagem. Alinhar também, né? Possui um dígrafo NH com som de nha, né? Nha. Aí apresenta dígrafo. E o ombro com um dígrafo vocálico, né? Porque o dígrafo é na verdade OM, né? Porque fica ombro. Então você troca por apenas um fonema. Então sobrou apenas a alternativa D, né? E realmente a palavra Atlas não apresenta dígrafo, né? Porque você consegue falar Atlas. Ou seja, você consegue perceber o fonema de todas as letras que formam essa palavra, né? Então Atlas não apresenta dígrafo. Agora Serra apresenta dígrafo, né, no RR, e o Desso apresenta dígrafo no S, C cedilha, com som de S, né? Então a gente viu que a única indica a alternativa que contém a única palavra que não apresenta dígrafo. A única palavra que não apresenta dígrafo é Atlas. Então a gente marca a alternativa D.
Partindo para a questão 6, diz, dadas as palavras 1. Transatlântico. 2. Bisavô. 3. Duelo. Constate-se que a separação silábica está correta. Bom, no item 1 seria transatlântico, ou seja, o correto seria se esse S tivesse onde está junto com o A, né? Transatlântico, ok? Então, o item 1 está incorreto. Olha o x aqui, né? Está incorreta a separação silábica. Bisavô. Bisavô também está incorreto, né? Porque era para esse S estar junto com esse A. Porque se fala bisavô. Então, o 2 também está incorreto. E o duelo realmente está correto, né? É duelo, né? Está correta a separação silábica de duelo. Então, correto. Então, a única alternativa que apresenta a separação silábica correta foi na palavra de número 3, duelo. Então, a gente marca o item C. Prosseguindo para a questão 7, diz: assinale a alternativa cujos vocábulos sejam escritos em sua totalidade com letra J. Então, vamos lá. Gorjeta se escreve com J. Pagem se escreve com J. E gengiva se escreve com G. Giló se escreve com J. Lisonjear se escreve com J. Agora tigela se escreve com G. Certo? Escreve com G. Vagem se escreve com G. Sarjeta se escreve com J. E granja também se escreve com J. A gente pôde eliminar todas as alternativas, né? Porque no item A a gente tinha gengiva, que se escreve com G. No item B a gente tinha tigela, que se escreve com G. E no item C a gente tinha vagem, que se escreve com G. Então sobrou apenas a alternativa D, né? E realmente, manjedoura se escreve com J. Gorjeio se escreve com J. E jiboia se escreve com J. Então realmente a gente deve marcar o item D, que nele é onde todas as palavras são completadas com J, né? Esse tipo de questão, para responder ela, a gente é meio que com prática, né? E leitura, né? Porque quanto mais a gente vai lendo essas palavras, acaba fixando a sua escrita na cabeça e aí a gente fica mais afiado nessas duvidazinhas, né? Entre J e G, entre SS, XC, que são mais com a prática mesmo. Né? Seguindo para a questão 8, diz: em A criança foi duramente criticada pelo velho Ranziza. As palavras destacadas classificam-se como. A gente ainda vai trabalhar esse assunto, porque classes gramaticais ainda não foi passado, mas vamos comentar essa questão, porque a gente pode voltar a abordá-la futuramente, né? Então diz, a primeira palavra destacada é só uma letra, né? A letra A. A criança, este A é na verdade um artigo, né? Artigo definido são aqueles que definem e artigo indefinido são aqueles que não definem, né? Bem intuitivo. E o A está definido porque eu estou me referindo a uma criança específica, né? Então o A é artigo definido. Daí a gente já elimina o item B e o item D, né? Aí depois diz, a criança foi duramente criticada pelo velho ranzinza. Velho é substantivo, né? Ele está se referindo a uma pessoa que é velha, né? Então ele está se referindo a este indivíduo como velho. E ranzinza está caracterizando o velho, né? Está dando uma característica ao velho. Então ranzinza é adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo.
velho é substantivo. Então, a resposta correta seria item A. Ok? Seguindo para a questão 9, diz: marque a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. Aqui também é uma questão que ainda não foi trabalhada sobre o conteúdo de verbos, né, conjugação verbal, mas o correto seria conjugar o verbo ser, por e vir na segunda pessoa do imperativo, né? E a resposta seria a letra C, né? Não sejas desobediente, põe a mochila nessa mesa e vem logo começar seus estudos. Né? Que é só conjugar esses verbos na segunda pessoa do imperativo, né? Então a gente marca item C. Também um conteúdo que vai ser trabalhado mais à frente. Questão 10. Em qual dos alternativos dados pronome pessoal foi usado de maneira incorreta? O item A diz: nada mais há entre mim e ti. Está correto. Letra B. A professora trouxe o livro para mim. Está correto. Agora, letra C. Comprei o lanche para mim comer? Não. Vamos trabalhar o conteúdo de pronome. E quando a gente tem um pronome que em seguida possui um verbo, a gente deve usar pronome pessoal, do caso reto. Então o correto seria: comprei o lanche para eu comer. Então o item C está incorreto. A gente marca o item C. Só para analisar o item D, ela pediu para eu corrigir as questões. Está correto, né? Pronome ou pronome pessoal do caso reto, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Concluímos a prova de português, né? E espero que tenham gostado, aprendido bastante. E obrigado pela atenção de vocês.